Olá, nós vamos estudar nessa aula um grande tema de grande relevância para as reflexões estético-jurídicas. Trata-se do sentido jurídico da violência, visto através dos pensamentos de Terço Sampaio Ferraz Júnior e Hans Kelsen. Vamos lá? Para dar início a essa reflexão, eu trouxe aqui um exemplo da linguagem poética de Chico Buarque de Holanda, a música O Meu Guri. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega suave, veloz no batente, traz sempre um presente pra te cabular. Tanta corrente de ouro, seu moço que haja pescoço pra enviar. Trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Conheço uma pinta de documento pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Ele chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Leva peixe, gaga no alto, essa onda de assalto está louco. Eu consolo ele me consola. Bota ele no colo, prende menina. De repente acorda, olha pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, meu guri, olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço fazendo horroroso demais. Com guri no mato, acho que tá vindo, acho que tá lindo, de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, Bom, o que nós podemos observar, né, nessa linguagem poética, né, escrita, obviamente, a partir da perspectiva da mãe, né? A percepção do que seja violência
do que não seja violência, do que seja licitude ou licitude, é completamente reescrita na narrativa dela, né? Porque nós estamos aqui num espaço, né, de vazio da presença do Estado, é muito interessante, né? E esse vazio, ele também acarreta um vazio na própria identificação, né, da relação metacomplementar da relação autoridade-sujeito. Então, nós temos aqui, na verdade, um vazio de direito. Uma maneira muito interessante, né? De uma forma carinhosa, a mãe faz uma releitura totalmente desconectada do sentido jurídico da violência, né? Então, ela chama o furto de presente, né? Ela chama, né, a morte de uma espécie de consagração, né? Através da mídia, tá? Para complementar a nossa introdução, eu trouxe um quadro que eu tive a felicidade de ver em Londres alguns anos atrás, né? Massacre dos Inocentes de Peter Bruegel, né? O quadro reproduz uma cena bíblica de massacre de Herodes com relação às crianças, mas o que ele quer representar é um conflito de violência que houve, né, na Holanda, por ordem do rei espanhol, né, no momento em que a Espanha dominava a Holanda protestante e queria impor pela força, né, a religião católica. É um quadro belíssimo, né? A foto não faz jus realmente a seu brilho, cheio de detalhes e com movimento fascinante. Parece até uma cena de cinema, né? Se vocês tiverem a chance, não percam a oportunidade de ver esse quadro ao vivo, né? Bom, iniciando propriamente a nossa reflexão, eu vou aqui trazer algumas reflexões desenvolvidas pelo Tércio Ferraz Júnior, né? Num livro que não faz parte do nosso curso de maneira principal, né? Esse pequeno texto, que se titula A Violência Razoável, faz parte de um livro chamado Estudos de Filosofia do Direito, né? É um livro onde ele agrega vários ensaios de uma maneira interessante. É um livro que normalmente ele usa no curso de pós-graduação, né? Bom, ele é um texto bem pequeno, mas que nos permite fazer reflexões extremamente interessantes, né? E ele deve ser lido, né, à luz de todo aquele estudo pragmático da norma que nós desenvolvemos, né? Existe uma menção à visão pragmática da norma, mas ela é muito resumida, né? É preciso que nós, né, possamos retomar, né, a linha geral do pensamento já desenvolvido no capítulo 4 do livro Introdução ao Estudo do Direito. Bom, então, primeira questão que o texto coloca é a seguinte, né? A violência está ligada à natureza do homem e do direito, segundo o Tércio, né? E, de uma maneira interessante, ele vai dizer, né, que a violência é uma qualidade humana, né? E se ela é uma qualidade humana, seria preciso impor limites, né, a seu uso, né? A violência seria não só instrumento de execução, como também manifestação simbólica da ordem. O poder, contudo, não se apoia apenas na violência, mas também no prestígio, no conhecimento, na lealdade, não é? Então, de alguma forma, a violência está ligada ao status quo, né? Está ligada ao fenômeno do poder, tá? Mas ela é, ao mesmo tempo, né, um fenômeno ligado à nossa natureza, né? Bom, e a grande questão proposta por ele, né, é discutir, né, como o fenômeno da violência estaria presente no modelo jurídico do Estado de Direito, né? Aí diz o Tércio, num contexto específico, né, de um Estado de Direito, a violência seria um privilégio da autoridade. No entanto, ela deve ser estritamente regulada,
né, contando com um certo grau, né, de discricionariedade que não pode ser confundido com um uso indiscriminado, né? Porque a ideia de discricionariedade está ligada àquela margem de liberdade de ação que não pode romper a própria ideia de interesse público, né? Bom, continuando, nessa perspectiva, né, vai dizer o Tércio, né, ele não se limita apenas a expor a visão tradicional, que a visão tradicional é exatamente esta, né? A ideia contemporânea de Estado de Direito, né, ela retira do particular, né, a capacidade de uso institucional da violência e dá ao Estado, confere ao Estado esse privilégio, não é? Mas esse uso da violência, esse privilégio da autoridade tem que estar estritamente regulado. E o espaço de liberdade que existe é o espaço da discricionariedade, mas não pode haver abuso, não pode haver uso indiscriminado. Mas a partir dessa ideia jurídica, o Tércio vai fazer uma reflexão filosófica, levantando o seguinte ponto, né? Haveria uma permanente ambiguidade na relação entre violência e direito, né? Quer dizer, não basta nós afirmarmos a visão teórica tradicional, é preciso refletir sobre ela de um ponto de vista crítico e mais abrangente, né? Então, o que diz o Tércio? A violência vai ter sempre um papel ambíguo, porque ela pode sustentar, controlar a ordem como instrumento da autoridade, mas ela também pode romper a ordem social, não é? Através dela, não podemos realmente saber se a sociedade está ou não juridicamente organizada. Aí surge a questão que é principal do texto. Como podemos separar, como podemos discriminar, distinguir a violência razoável, que seria a violência jurídica, né, da violência não razoável antijurídica, né? Então, aqui surge o ponto. Como distinguir a violência razoável, também chamada de jurídica, da violência não razoável, chamada de antijurídica, né? E aqui surge uma outra questão que se remete a essa tradição, né, expositora da ideia do Estado de Direito e do uso controlado da violência pelo direito, né? A violência torna-se jurídica pelo simples fato de ser legal, ou seja, o simples fato de haver, né, o seu regramento no texto da norma seria suficiente? Né? Se a gente for um pouquinho adiante, a simples leitura estrutural proposta por Kelsey, que me permitiria identificar, por exemplo, sentidos não jurídicos da violência, ou jurídicos, seria suficiente? Seria suficiente que a nossa análise se direcionasse para um campo restrito como esse? Né? E aí, realmente, o Tércio vai introduzir de maneira extremamente breve a sua visão pragmática. Não é? Segundo o Tércio, não, nós não podemos, né, considerar que a violência torne-se jurídica pelo simples fato de estar presente na letra da lei. Não é? Vai dizer o Tércio, além da autoridade legal, não é? Tudo bem, além da presença, digamos assim, do seu regramento, né, dentro de uma norma jurídica válida, deve haver suposição de consenso, né? A famosa institucionalização da metacomplementaridade e a aceitação da valoração dominante, que diz respeito aos núcleos significativos. Né? Então, Tércio aqui faz um resgate daqueles 3 elementos que compõem a visão pragmática da norma. E somente se houver, né, uma congruência entre esses 3 elementos, nós podemos, né, falar da legitimidade legal, né, institucional e valorativa. Não é? O que acontece normalmente? Né? Essa é uma discussão que a gente vai expandir melhor com a análise dos filmes. Muitas vezes nós temos
situações de incongruência, né? Situações aonde, apesar de haver, né, a previsão legal, né, daquele limite, aquele limite não está, por assim dizer, institucionalizado e nem é aceito como valor, digamos assim, que compõe o chamado núcleo significativo, ou seja, o relato daquela norma, né? Então, é exatamente nesse contexto que surge o que nós chamamos de crise de legitimidade. Mas o que nós observamos na música do Chico Buarque? A música do Chico Buarque, de uma maneira muito sensível, muito poética, vai mostrar a perspectiva de uma mãe, né, que vive no interior da comunidade, e do ponto de vista da mãe, não é possível perceber, não é, todo o regramento, digamos assim, do nosso direito penal, que qualifica aqueles comportamentos do filho como sendo, por exemplo, violentos no sentido não razoável, portanto criminosos. A mãe não consegue, né, integrar essa ideia à suposição do consenso, à valoração dominante. Então, o que a música do Chico vai nos mostrar de maneira muito interessante? Uma situação de incongruência. Então, quando existe uma situação de incongruência, o próprio sentido do que é lícito e ilícito se torna indefinido, porque a metacomplementaridade ela é ausente. Então, o próprio sentido da violência razoável e não razoável também perde o seu significado, né? Então, apesar de pequeno, o texto do Terço é muito importante, porque nós temos que levar em conta, né, toda a retomada daquela discussão que envolve, né, as reações confirmadoras, né, a possibilidade do abuso de poder, né, que se houver abuso de poder, evidentemente que essa congruência ela se rompe, né? Mas a música do Chico, de uma maneira muito interessante, ela já está rompida, né? Bom, então vamos agora analisar o sentido, né, jurídico da violência para o pensamento do Kelsey, né? E nós vamos ver que Kelsey vai nos surpreender nessa reflexão, né? Então veja bem, eu citei aqui expressamente alguns trechos da teoria pura, tá? Costumo citar exatamente aqueles pontos que têm uma redação um pouquinho mais confusa para tentar ampliar um pouquinho a capacidade de interpretação do aluno, né? Então, para perceber o sentido jurídico ou não da violência, nós temos que retomar aquela ideia que está presente no a própria ideia de validade da norma, o sentido subjetivo e objetivo das normas, né? Porque aí está o ponto central da análise estrutural do Kelsey, né? Então, nós vamos deixar um pouquinho de lado a dimensão pragmática do Terço, um pouquinho, porque depois nós vamos ver daqui a pouco a posição do Kelsey acaba se aproximando de forma curiosa da visão do Tércio, né? Ainda que ele não desenvolva, ele acaba reconhecendo o elemento iterativo, nós já vamos ver. Mas, em princípio, nós partimos da visão estrutural, né? Então, o que dá sentido à violência é a sua presença, né, numa norma que tem o que nós chamamos, além do sentido subjetivo, o sentido objetivo, né? Então, vai dizer Kelsen, na medida em que apenas se tome em linha de conta o sentido subjetivo do ato em questão, não existe qualquer diferença entre a descrição de um comando de um salteador de estradas, vamos imaginar, né, um assaltante, e a descrição do comando de um órgão jurídico, né? Porque as duas normas eu teria o sentido subjetivo, né? Toda e qualquer norma, diz o Kelsen, tem o sentido subjetivo que está ligado ao ser, ao ato de vontade, né? A diferença apenas ganha expressão quando se descreve não o sentido subjetivo, mas o sentido objetivo do comando que o indivíduo endereça ao outro. Então, atribuímos ao comando do órgão jurídico, e já não ao do salteador de estradas, o sentido objetivo de uma norma vinculadora do destinatário. Quer dizer, interpretamos o comando de um, mas não o comando de outro como uma norma objetivamente válida. Então, né, o sentido jurídico da violência acompanha o próprio sentido jurídico da norma, né, de uma maneira bem lógica, né? Se o Kelsen parasse por aqui, tudo bem, né? Mas ele vai além, né?
e vai nos dizer o seguinte, de uma maneira muito interessante, né? Kelsen foi obrigado a reconhecer, né, o problema da eficácia, né? Muitos pensam que Kelsen não trata do problema da eficácia, né? E a expressão eficácia, no pensamento dele, diz respeito ao seu sentido social, ou seja, ao fato da norma ser efetivamente obedecida pela sociedade ou, na situação de haver desobediência, a autoridade competente aplicar devidamente a sanção. Não é? Então, a eficácia está no mundo do ser, né? Está nos fatos sociais, nos fatos históricos. Não é? E Kelsen vai insistir, tudo bem, que fundamento de validade de uma norma jamais vai estar na sua eficácia. Né? Validade e eficácia são ideias científicas diferentes. Né? Aí diz o Kelsen, a validade não deve confundir-se com a eficácia da norma, isto é, com o fato de que as pessoas efetivamente assim se conduzem. E esse é um grande tema, né? Porque se nós pensarmos que o direito tem essa função prática de regular comportamentos e decidir conflitos, a eficácia significa a própria afirmação desta possibilidade prática, né? Senão o direito se torna apenas uma ilustração lógica, né? Mas também fizemos notar que pode existir uma relação essencial entre essas duas coisas. Que uma ordem coercitiva que se apresenta como direito só será considerada válida quando for globalmente eficaz, né? Então aqui aparece uma ideia importante, porque embora Kelsen não identifique validade e eficácia, validade diz respeito ao mundo do dever ser, aos mundos das normas jurídicas, diz respeito ao sentido objetivo. E a eficácia diz respeito ao mundo do ser. Não é? Embora a eficácia jamais seja fundamento do direito, não é? Ela pode, no limite, quando a ordem perder a sua eficácia global, deixar de existir como ordem. Então, a eficácia é condição de manutenção da validade da ordem, né? E também é condição de manutenção da validade da norma individual. Então, Kelsen diz, a ordem tem que permanecer como sendo globalmente eficaz, né? E as normas têm que ter, normas individuais, o mínimo de eficácia. Né? Ele não chega a quantificar, né, essas situações, mas ele acaba levantando, sem querer, com elemento pragmático, porque a eficácia diz respeito aos efeitos que aquela norma produz no comportamento da sociedade e das autoridades. Né? E ser condição não é pouca coisa, porque condição é aquilo que mantém existente. Não é o que fundamenta, mas o que mantém existente. Né? E aí a discussão da violência vai se tornar um pouquinho mais complexa, tendo em vista, né, a introdução dessa discussão da eficácia social. Né? Então ele volta a falar, né, do bando de salteadores, né? E vai dizer o seguinte, né? Existiria a possibilidade de haver um confronto, eu diria, entre parênteses, né, pragmático, né, de um bando de salteadores, porque aqui eu estou falando do bando, não estou falando do salteador de estradas individual, mas estou falando do bando de salteadores. Haveria a possibilidade de haver um confronto, né, entre o bando de salteadores, né, com a ordem jurídica. E aí vai dizer o Kelsen, o confronto com a ordem jurídica apenas seria de se considerar se tratasse da atividade sistemática de um bando organizado, ou seja, do crime organizado, que tornasse inseguro um determinado território pelo fato de coagir os indivíduos que aí vivessem sob a ameaça de certos males à entrega de seu dinheiro e valores patrimoniais. Nesse caso, a ordem que regula a conduta recíproca dos membros desse grupo, qualificada como bandos salteadores, ou seja, como criminosos organizados, deve ser distinguida da ordem externa, isto é, dos comandos que os membros ou os órgãos do bando dirigem sob a combinação de certos males àqueles que não pertencem ao seu grupo. Então, é exatamente isso que nós vemos na música do Chico. Né? Então, toda aquela narrativa da mãe é uma narrativa específica, narrativa normativa, normativa e cultural específica daquele ambiente que ela vive, que é um ambiente, né, separado, que é um ambiente de total isolamento,
dos espaços onde supostamente, né, existe autoridade jurídica metacomplementar, né? Então, de fato, o Kelsen, ele admite sim a possibilidade de você, através da eficácia, né, vir a fragilizar, né, a ordem jurídica, desde que nós tivéssemos, né, um crime organizado sistemático, né? Então, nós podemos fazer essa relação com situações que estão aí em várias comunidades brasileiras, né? E aí, diz o Kelsen, o bando de salteadores, né, ou seja, o crime organizado, seria uma ordem jurídica se fosse mais eficaz do que a ordem jurídica. Então, no fundo, embora a eficácia jamais dê fundamento de validade ao bando de salteadores, se ela for forte do ponto de vista desses grupos organizados, ela pode sim vir a comprometer a própria eficácia das normas estatais, em contrapartida, pode vir a fragilizar, né, a própria ordem jurídica estatal. Então, é muito interessante, porque isso que ele está afirmando se aproxima, numa certa medida, ao que o texto mesmo chama de desconfirmação da autoridade, né? É o momento em que Kelsen reconhece esta dimensão pragmática, né? Então, ele vai dizer, ele não tem claramente essa eficácia, né? Se as normas estatuidoras de sanção da ordem jurídica, em cujo domínio territorial de validade se exerce sobre a atividade do bando, são aplicadas de fato a essa atividade enquanto ela constitui uma conduta contrária ao direito. Ou seja, se a meta complementariedade, ou se o sentido objetivo da norma, ele tem na sua base, veja bem, uma eficácia suficiente, né? Para que essa validade permaneça existindo, né? E os componentes do bando são compulsoriamente privados de liberdade, ou mesmo da vida, por meio de atos que são interpretados como pena de privação, a liberdade e pena de morte. Assim, se põe um termo à atividade do bando, ou seja, se o exército, se o direito, ou se a ordem jurídica escalonada, ela se impõe, né? Em termos de eficácia, né? Sobre essa ordem do crime organizado, né? Ou seja, quando a ordem de coação reconhecida com ordem jurídica é mais eficaz do que a ordem de coação constituída do bando de salteadores, né? Então, muitos pensam que Kelsen não fala do problema, né, que nós temos no Brasil desses vazios jurídicos, mas ele fala sim, nesta parte da teoria pura, né? Então, o que nós concluímos nessa apresentação? Que o Kelsen, de uma maneira muito inteligente, ele acaba intuindo, ele acaba levantando, sem explicitar detalhes, o problema pragmático da validade jurídica, né? Porque em situações de crise, que são exatamente aquelas que estão presentes na música do Chico, ou até no quadro, né, do Bruegel, não é? Fica difícil você identificar o sentido jurídico ou não jurídico da violência. Numa situação em que existe uma concorrência em termos de eficácia, né, do crime organizado com a ordem jurídica estatal, pode existir um momento de indefinição, que é o que acontece com o quadro do Bruegel, porque o próprio Estado, né, o próprio ocupante, no caso, né, a Espanha, ela usa de forma ilimitada a violência para exterminar a população protestante, né, e instituir o catolicismo à força. Então, trata-se de um tema muitíssimo interessante, né? E para complementar essa reflexão, e finaliza de uma maneira muito interessante com essa frase do Kelsen, se esta ordem de coação é limitada no seu domínio territorial de validade, um determinado território, e dentro desse território é por tal forma eficaz que exclui toda e qualquer ordem jurídica de coação, pode ela ser considerada como ordem jurídica e a comunidade dela constituída através do Estado. O que nós observamos? Em algumas comunidades, principalmente as comunidades cariocas, não existe o Estado, né? Então, não existe, digamos assim, nem essa concorrência, porque há o domínio muito claro, né, do crime organizado, né, ou do tráfico de drogas, né, que até deixa de ser visto como crime, né, naquele ambiente onde há esse vazio de juridicidade, esse vazio de metacomplementaridade. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, de um documentário muito interessante,
né, chamado Notícias de uma Guerra Particular. Um documentário muito didático para explicar esse fenômeno, do vazio da violência. Vou exibir alguns trechos para vocês entenderem melhor. Ele foi feito no final dos anos 90, foi dirigido pelo João Moreira Salles, é o melhor documentário que existe sobre o tema, e ele é muito rico porque ele consegue, através de uma edição primorosa, conectar 3 pontos de vista básicos e que se conectam por temas. Então, nós temos um mosaico complexo do ponto de vista dos moradores não envolvidos com o tráfico, dos próprios traficantes, da polícia, dividida em dois pontos, a polícia civil e a polícia militar do BOPE. E o documentário não toma partido, mas busca mostrar a complexidade. E ele consegue fazer uma edição onde as opiniões, muitas vezes contrastantes, ou até concordantes, elas aparecem de maneira sequencial. Mas um ponto comum que aparece em praticamente todas as entrevistas, apesar das diferenças subjetivas, porque cada um vai se posicionar num certo ponto de vista dentro daquele conflito, muito bem definido, a ideia de que nós temos um Estado que faz o uso não jurídico da violência, portanto, um Estado que, no sentido pragmático, desconfirmaria suas próprias regras, naquele sentido que nós chamamos de abuso de poder, é presente em todas as falas. E a questão do tráfico de drogas é uma empresa muito bem destacada, que naquela época, do final dos anos 90, já contava com uma mão de obra superior à da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista de Kelsen, está presente aí, porque não existe a ordem jurídica, existe, digamos assim, uma concorrência de bandos de salteadores, porque não tem apenas uma organização do tráfico, tem várias, que muitas vezes disputam o território entre si. Mas interessante é notar a posição do BOPE, porque a posição do BOPE também, embora entre no combate, não chega a constituir propriamente uma autoridade metacomplementar. Então, nós temos aí uma desintegração total entre aquele sentido contrafático da autoridade, a sua liderança e o seu elemento valorativo. Isso está esvaziado lá dentro. Então, é um espaço onde não dá para se avaliar o sentido jurídico ou não jurídico da violência, a violência razoável e não razoável. Então, a música do Chico se adequa bem a esse espírito. Eu vou exibir alguns trechos para nós vermos esses pontos. Rio de Janeiro, sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e vem para este ferro velho no Caju. O comboio transporta toda a droga apreendida durante o último mês, uma quantidade que pode variar de 200 quilos a 3 ou 4 toneladas. Em menos de 2 horas, tudo será incinerado num forno de alta temperatura. A expansão do tráfico de drogas a partir da metade da década de 80 é diretamente responsável por um crescimento vertiginoso do número de homicídios. Uma pessoa morre a cada meia hora no Rio, 90% delas atingidas por bala de grosso calibre. A Polícia Federal estima que hoje o comércio de drogas empregue 100 mil pessoas no Rio, ou seja, o mesmo número de funcionários da prefeitura da cidade. Nem todas essas pessoas moram em favelas.
No entanto, a repressão se concentra exclusivamente nos morros cariocas. Esse programa, rodado ao longo de 97 e 98, ouviu as pessoas mais diretamente envolvidas nesse conflito: o policial, o traficante e, no meio do fogo cruzado, o morador. Desde 6, 7 anos a gente fala que ia ser polícia, depois a gente muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia, né? Fui mantendo essa ideia na cabeça, firme. Às vezes eu chego aqui de manhã, eu boto essa farda, eu tô me sentindo invencível, né? Dá vontade de ir pro morro e tudo mais. De vez em quando eu chego aqui de manhã e me dá uma sensação de medo. Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação real. Acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Talvez nas Forças Armadas eu não tivesse essa oportunidade, né? Eu vou fazer uma pergunta. Você gostaria de ter participado de uma guerra? Olha, eu estou participando de uma guerra. Eu estou participando de uma guerra. Acontece que eu estou voltando para casa todo dia. É a única diferença. O bairro do Jockey é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque lá no Jockey eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DR. É mais pra subir lá no Jockey até a BOP treme. Não tem mole pra civil, também não tem pra PM. Eu dou maior conceito para todos os bandidos choque. Agora vou mostrar como que é o bairro do Jockey. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais outro de pistola escoltando o tamborão. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem são aqueles caras tão de M16? Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, será que você grita? Venha de ponto .50 ou então de ponto .30. Geralmente a gente não quer que ninguém sofra que nem eu sofro. Eu tava em benefício sob controle. Televisão bom, um vídeo bom, ele atirou. Fica nem pega, a gente perde um dinheiro pra ele e ainda esculacha a gente. Todo mundo sabe que a maior serviu com isso também não tá no bandido, tá? É neles, no cada vez. Me prendendo, não me levando pra delegacia, tentando extorquir pra apanhar o que eu tenho. Ele já não vai ganhar só o salário dele. Se você tivesse um aparelho de televisão bom, um vídeo bom, eles já levavam e não queria saber se você tinha alguma nota fiscal que comprou na loja, entendeu? Eles diziam que era coisa de ladrão, mesmo a pessoa sendo honesta. Eu digo, não precisa ninguém dizer, a polícia é corrupta, eu afirmo que a polícia é corrupta. Quer dizer, a instituição que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? E o pessoal estranha. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantém a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando R$112. Quando ganha? Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? Lógico, com repressão. Como é que você vai manter? Quando o policial sobe na favela, certo? Ele já vem lá de baixo preparado para agredir todo mundo, velho, criança, né? Como eu mesmo uma vez dentro de casa, o cara virou para mim e falou assim, ó, meu amigo, eu não quero saber se é aleijado, se é cego, se é velho, eu meto o cacete em todo mundo, entendeu? E não quero que ninguém fala nada. Nessas alturas, você imagina...
paga imposto. Entendi, mas... Paga imposto. Então, isso aqui é uma sociedade injusta e nós garantimos a sociedade injusta. O excluído fica sob controle. Aí dele que saia disso. E nós fazemos um negócio bem sofisticado. Na África do Sul eles colocam arame, aqui é sem arame. E não reclame. E pague imposto. O pessoal está acostumado, entende? Então, ele se acomoda com isso. Aí o desgraçado tem uma televisão, assiste a televisão. Que acabou a novela das 8 às 9h30, ele abre e vê o que é o morro. Vai reproduzir o que é ali dentro. Só que ele não é violento não, porque ele fica lá dentro. Ele é tão estúpido, né? Que fica lá dentro, ele não sai. Quando ele sai, ele tá logo, né? Coloca de novo, ele volta, aí ele volta. Aquele fashion mall, né, ali da Barra, né, São Conrado, eu gosto de ficar naquela varanda que tem ali. Por quê? Tem TH do lado, né, e a vacina do outro. Se esse país fosse violento, como é que circularia por ali? Existiria isso? Esse país é calmo. A política de segurança que se pratica aqui, ela é eficiente. Agora, o questionamento agora é o seguinte: a sociedade quer uma polícia que não seja corrupta? É fácil, não é difícil, não. Isso eu não estou falando assim em teoria, não. Eu já trabalhei com equipe nossa, que entende, era fácil, porque ia para o cidade do interior com 30 homens que não levavam grana, né? Então nós passamos lá, os 2 primeiros meses foram ótimos, porque o carcereiro-chefe tinha tomado conta da boca de fumo da cidade. Então a cidade estava em pânico, né? Então nós chegamos lá com 30 homens que não levavam grana, tá? Aplausos durante 2 meses. No 3º mês, o segurança do dono do supermercado deu um tapa no garoto que estava roubando uma garrafa de cachaça. Aí foi autuado o garoto e foi autuado o segurança. Aí o dono do supermercado veio e disse: mas doutor, é um ladrão, isso mas não pode. Segurança não pode bater no ladrão. Foram autuados os 2. Aí os clubes de serviço já não me convidavam mais para o almoço de quarta-feira, jantar de quarta-feira, né? Aí parou. Aí um fazendeiro praticou um homicídio, né? Foi autuado. Aí pronto. Aí encrencou. E aí, entende? Aí o que era bom já deixou de ser. E aí a gente coloca para a sociedade. Há interesse na sociedade em ter uma polícia que não seja corrupta? Porque uma polícia que não seja corrupta vai ser que nem nos demais países. Você não para no local proibido, porque o cara chega lá e te aplica uma multa. Você não avança o sinal. Começa no trânsito. Você não picha. Você não faz nada. Então a gente chega, atua na favela e atua no posto 9. Para de cheirar no Ipanema. Para de cheirar em Ipanema. Vai ter mandado de segurança pé na porta na Delfim Moreira. Não é isso? Essa é uma polícia que não seja corrupta. Ela não tem limite. A sociedade vai conseguir segurar isso. Para de cheirar em Ipanema. Entende do tóxico de Acari. Nem isso eles têm. Porque aquilo ali é um varejão. O que nós temos no morro é um varejão. O E é gerente de varejão. Ele não sabe nem operar. Como é que o E vai operar 5 milhões de dólares? Ele apenas, entende? É o cara que fica com as barracas na praça. É só isso. 50 barracas de camelô. É primário. Nenhum bandido se aborreceu. Ninguém ficou rico, assim, milionário, que comprou. Escapar pelo lado esquerdo. Para ele, jovem lá, tem dezenas de jovens que não estão no movimento, que estão esperando a vez de entrar no movimento. E talvez esse outro que assuma, por ter uma idade por ser mais novo, nós vimos agora a facção surgindo, Comando Vermelho Jovem, CVJ, né? Por ser mais novo, ele até tem um ímpeto mais violento.
Por exemplo, assim, em troca de tiro na favela. Muitas vezes a polícia recua e sempre fica um soldado na favela, 2. Aí só lá aí, se vocês conseguirem pegar, a gente amarra, espanca, dá tiro, depois bota no pneu e põe fogo. E quando que você entrou para essa vida? Com 11 anos de idade. E qual foi a sua primeira missão? A primeira missão, matar um X9. Com 11 anos de idade, sim. E o que ele fez e o que você fez? Ele deu onde que a gente embalava cocaína, maconha, contou pros vermes, polícia. Aí eu taquei fogo nele. Peguei foi 7 rodas de pneu, de carro, não, de caminhão, quer dizer. Comprei 5 litros de gasolina, acendi o fósforo e botei fogo nele. E quem pediu pra você fazer isso? Quem pediu? Meu patrão. E como é que você sentiu quando você fez isso? Me senti normal, que não tô aqui agora. Se tiver que matar de novo, eu mato. Quando mata, a sensação é só de dever cumprido. Eu dizer que cheguei em casa e não dormi, eu vou estar mentindo, né? Você já matou algum policial, né? Não, policial não tive essa oportunidade ainda não. Não. Fica com ódio da polícia. Pretendo chegar na rua e botar tudo em prática de novo. Agora vai ser pior. Não vai nem ser melhor, vai ser pior. O que você pretende fazer? O que eu pretendo fazer? Meter vários bancos, vários carros fortes, arrumar um montão de milhões e ajudar aqueles que precisam. E a polícia, ela vive essa guerra particular, onde você mata um traficante, o traficante fica com ódio da polícia, eles matam um policial, você fica com ódio do traficante, essa coisa vai nesse nível. É uma guerra quase que particular já. Então, observem, que esta reflexão final, feita pelo policial do BOPE, eu acho que sintetiza bem o núcleo desse documentário, que é mostrar exatamente a impossibilidade de nós identificarmos algum sentido jurídico ou não jurídico da violência, porque a expressão guerra particular, nos remete a um vazio total, do sentido pragmático de imperatividade, e nos remete também a um vazio de eficácia, das normas jurídicas estatais naquele ambiente, porque se a guerra é particular, ela é motivada principalmente pelo ressentimento e pela raiva. Quer dizer, o policial do BOPE, ele tem, digamos assim, a sua autoridade metacomplementar institucionalizada dentro do batalhão, mas na operação ele está numa situação de guerra particular, onde o sentido da violência é praticamente indefinido, Então, o documentário é muito interessante. Vocês observaram também a fala do policial civil, que estende mais essa crise, para espaços fora da comunidade, dizendo que a própria sociedade não teria interesse, no fortalecimento da legitimidade do próprio direito, no sentido, da pragmática jurídica, ou no fortalecimento da eficácia no sentido kelseniano. Bastante interessante, porque ele aponta para a importância do consumo de droga também na Zona Sul, que de alguma maneira sustenta, esse comércio e, de alguma forma, mantém essa disputa entre os grupos. É muito interessante. A situação do Rio de Janeiro não mudou, pelo que nós conhecemos, mesmo com o fenômeno das UPPs. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Então, o texto indicado é o texto do Kelsen, Teoria Pura do Direito, é o texto Tério Sampaio Ferraz Júnior, no livro Estudos de Filosofia do Direito, e o documentário Notícias de uma Guerra Particular. Obrigada.